Boa noite, pessoal, tudo bem? Entrando. Opa, Boa noite, Bruno. boa noite, irmão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Abner. Boa noite, Bruno. Boa noite, galera. Tudo bem? Galera, só avisar que ainda está tendo sorteio nosso, nossa página, em colaboração com o Loucos por Futebol. Só comentar lá, marcar um amigo, seguir as duas páginas e você já está no sorteio. Então, se vocês quiserem, vai até dia 2 de novembro e o resultado logo no dia 3. Isso aí. Hoje, nosso convidado especial, nada mais é do que o homem da voz, Nilson Duarte. Então, vamos aguardar alguns instantes e logo iniciamos. É isso aí, galera. Para você que está acompanhando aqui conosco ao vivo, esperar um pouquinho que já já o Nilson Duarte, grande narrador esportivo, vai estar conosco, vai falar toda a sua trajetória, vai falar vários conselhos, várias coisas que ele já fez na carreira imensa que ele tem, um grande narrador esportivo, principalmente aqui para a região de Sorocaba. Então, muito importante a sua atualização, a sua referência que ele é na narração. Já já ele vai estar conosco. É você que está no vídeo, no Rio, já acompanhando depois da live, pode adiantar um pouquinho, tem uma barrinha aí embaixo, você que quiser adiantar, ou fique conosco aí para acompanhar essa live maravilhosa, que com certeza vão vir com muitas informações, muitas dicas sensacionais. O Gustavo falando, um dia vocês vão ser narradores, quem sabe, hein? Quem sabe um dia. Tem que aprender muito ainda. Vamos ver, o Nilson hoje vai dar uma aula para a gente. Então, para todo mundo que tem esse interesse também vai ser muito interessante para ver tudo que o mestre da narração vai falar para nós. Só esperar um pouquinho até o homem entrar, né? Enquanto isso, muito obrigado a vocês que já estão entrando e a vocês que estão acompanhando pelo Reels depois. A gente sabe que é uma live grande, porém, se quiser dar uma arrastadinha aqui, ver uma pergunta, ver outra pergunta, tenho certeza que vai ser um conteúdo muito interessante. O Nilson que esteve presente com a nossa cidade aqui, com o narrador esportivo, principalmente pelo Cruzeiro. Então vai ser muito bom, rapaziada. E inclusive o homem está na casa já. Nilson entrou. Um momentinho. A live dura em torno de umas 1 hora, Gu. Caso você queira ver depois, por exemplo. E para vocês que estão chegando, estão ao vivo também, pode deixar sua pergunta aí no chat, pode deixar a sua curiosidade, a sua informação que você está achando da live, que a gente vai passar para os comentários também, então fiquem à vontade, galera. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Certinho? Podemos começar? Eu acho que bora lá, hein, agora. Deixa eu fechar o computador. O problema é no computador aqui, eu acho. Ah, Agora tá perfeito, agora te ouvimos bem. Eu só tentar dar uma levantada nesse celular aqui, só um segundo.
Agora acho que foi, hein? Bonito a gente vai ficar mesmo. Bora lá. Agora sim, uma boa noite para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando pelo Reels, pelo feed depois. Nós somos do Cultura Esportiva, eu me chamo Bruno, aqui do meu lado temos o Abner, aqui embaixo o Matheus, e aqui embaixo o nosso grande convidado da noite, Nilson Duarte, mais de 20 anos de radialista, de jornalismo, também agora na web rádio, né, gostaria de deixar esse adendo. Também participou muito da Cruzeiro FM, passou longos anos lá, onde foi narrador esportivo, acompanhando muito também o São Bento aqui da nossa região. Bom, boa noite, primeiramente, né? Eu gostaria de apresentar nosso projeto, que nós somos o Cultura Esportiva, somos uma página que acompanha os times e esportes da região, trazendo curiosidades, notícias, bastidores e tudo desse mundo do esporte, do jornalismo esportivo e tudo que engloba toda essa área. E eu gostaria de perguntar como que você tá, Nilson? Tudo bem? Como foi a noite? Tudo bem. Tive um dia de muito trabalho hoje. Eu narrei 2 partidas no YouTube do Apostas FC, 2 partidas da UEFA Champions League, inclusive seguidas. Eu faria uma live só, aí o outro narrador teve um probleminha na voz e a gente acabei emendando. Fiz o jogo do Barcelona e depois o jogo do Borussia Dortmund. São tantos jogos que, graças a Deus, são tantos jogos que a cabeça até acaba dando uma confundida. Mas estamos aí, feliz. Legal que a gente faz a live no horário que tem um jogo ruim acontecendo, é só Palmeiras e São Paulo, mas a gente tem uma autoestima bacana e bora lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Inclusive apareceu organicamente para mim. Entrei em contato com o Matheus, se não me falha a memória. Eu entrei em contato com ele para tentar ver uma situação profissional que infelizmente não aconteceu, mas sou fã do trabalho de vocês e fomentar o esporte local sempre foi uma das minhas expectativas e é legal ver essa molecada nova. Que a gente tá velho já, né? Tá precisando chegar uma molecada nova aí com gás para fomentar tudo isso aí. É isso, Nilson, com certeza. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui com você hoje nessa live e perguntar para você como se iniciou esse grande projeto, essa grande experiência que você tem. Como o Bruno falou, mais de 20 anos já na narração. Como iniciou tudo isso? Qual foi a inspiração que você teve no início, as dificuldades iniciais? Como iniciou tudo isso na profissão de jornalismo para você, Nilson? Começa na primeira infância. Meu pai é um fã. Meu pai tem 85 anos, hoje continua ouvindo esporte, futebol no radinho. E ele é um grande fã das transmissões esportivas. Então, domingo à tarde, quando a maioria das pessoas ia passear, ia para o shopping, enfim, fazer alguns outros encontros, o meu programa preferido de domingo à tarde era deitar no chão da sala de casa. Meu pai ligava um radinho de pilha e a gente ficava ali ouvindo, emendando um jogo no outro. E tinha um cidadão, vocês que são jovens, infelizmente não pegaram ele na ativa, mas hoje tem a internet que nos proporciona tudo isso. Um cidadão chamado Osmar Santos, que para mim é o maior narrador esportivo da história. Você ouve jogos da década de 70, da década de 80, com o Osmar narrando, parece que ele narrou hoje de manhã. Então eu era muito criança, muito pequeno, e meu pai ouvia muito Osmar Santos e foi gerando toda essa paixão mesmo. O que eu tenho pelo rádio, o que eu tenho pela comunicação, acaba sendo paixão. Então, uma coisa acabou levando a outra. Porém, a narração esportiva, eu comecei no rádio, o meu primeiro trabalho em rádio foi em 1996, quase 30 anos. Vocês estão falando 20, mas agradeço por vocês falarem 20, mas a gente já caminha aí para 27 anos, né? Quase 30 anos, caminhando já para os 30 anos da minha primeira experiência no rádio, e ela foi como locutor de rádio musical. A narração esportiva, ela sempre esteve, eu sempre estive no radar da narração esportiva, mas era aquela situação que a gente às vezes se limita. Não façam isso, não façam isso. Eu me limitei por muito tempo. Então eu começo no rádio, a comunicação no rádio em 96, e a minha primeira narração acontece muito tempo depois, 13 anos depois. Meu primeiro jogo no estádio, narrando, foi em 2009, o Votorati enfrentando a Lidense. Então, às vezes a gente se limita. E depois foi bem rápido, assim, os objetivos foram alcançados muito rapidamente. Já havia a equipe da Cruzeiro FM, era um dos objetivos trabalhar por lá.
E aí eu começo a narrar em 2009, setembro de 2009. Em abril de 2011 eu já sou chamado para narrar na Cruzeiro, onde eu fiquei até julho desse ano. Boa noite, Nilson. Muita honra, muito prazer falar contigo. Uma referência para a cidade de Sorocaba na narração esportiva, na narração. E como surgiu essa vocação sua, que se tornou inspiração para muitos torcedores sometistas, como é o Bruno, que é um fã seu, tem uma admiração muito grande por ti. Como foi esse encontro do São Bento com a narração esportiva? O São Bento é uma paixão à parte na minha vida, né? Eu tenho uma situação que muita gente se incomoda, e eu nunca fiz questão de esconder esse tipo de coisa também. Eu torço para a Portuguesa e para o São Bento. E torço para a Portuguesa por causa do São Bento, porque eu fui assistir no São Bento Portuguesa lá no final dos anos 80, São Bento na primeira divisão, e gostei da camisa da Portuguesa. Mas o meu envolvimento com o São Bento vem também de pai para filho. Meu pai é São Paulino, não conseguiu me fazer ser São Paulino. Meu pai é São Paulino e São Bentista, daqueles que frequentou Humberto Reale, que acompanha, que convive com o dia a dia do clube. Então, eu acabo virando torcedor da Portuguesa em virtude do São Bento. E quando a gente começa esse projeto, em 2009, eu trabalhava na Rádio Vanguarda, aqui em Sorocaba, locução musical. Era um comunicador, como tem na Band, como tem na própria Vanguarda, até hoje na Top, tocava música sertaneja. Eu e Cacá Martins, a gente monta um site na internet, chamada Equipe Futebol 10. A gente queria fazer esporte, inclusive na Vanguarda, veio muito próximo aí, algumas questões jurídicas acabaram impedindo. Então, a partir dali, quando a gente coloca o site no ar, a gente pega o Votorati numa reta final, com o Fernando Diniz, na reta final de Copa Paulista. E então a gente segue o Votorati é campeão. Eu sou um cara de muita sorte. Onde as histórias que a gente vai contar acabam sendo marcantes. Então o Votorati é campeão e sempre teve essa questão a vontade de narrar no jogo do São Bento. Essa vontade ela já aconteceu num Votorati São Bento, pelo Campeonato Paulista da Série A2. E aí, narrar no Walter Ribeiro era o grande sonho, é o estádio que eu narrei a maior parte dos meus jogos. Ir para uma outra cidade acompanhando São Bento também era um sonho. A primeira cidade que eu fui foi pertinho, foi Itu, 20 e poucos quilômetros, eu narrei um Ituano e São Bento lá em 2011, logo no comecinho, pela Cruzeiro FM, enfim. E aí depois a gente ganhou até o Brasil, né? Eu visitei 8 estados narrando, contando as histórias do São Bento. É uma página bem marcante aí na minha vida. Sim, Nilson. E torcer pro São Bento e pra Portuguesa fica difícil naquela final de Paulista 2, hein? Coração dividido E ali. outra coisa, hein? Me interrompam, por favor, senão a gente só Tite fala muito. Não, é um prazer. Essa final entre São Bento e Portuguesa, ela tem algumas histórias interessantes, né? A gente fazia o programa diário na Cruzeiro FM chamado Fome de Bola, e quando começou o campeonato, tem muito aquela quem sobe, quem cai, quem fica, aquela coisa de mesa redonda mesmo, né? E aí eu fiz uma brincadeira antes da primeira rodada. Eu falei, se subir São Bento e Portuguesa, se os dois forem para a final, eu vou correr a São Silvestre. E assim, era algo muito difícil de acontecer, né? Mas no dia 9 de abril de 2022, com poucos quilômetros de distância, o São Bento subiu diante do Oeste, na Arena Barueri, e, sei lá, 20 quilômetros à frente, no Canindé, a Portuguesa também subiu diante do Rio Claro. E aí eu fui correr São Silvestre. Eu corri São Silvestre do ano passado, tenho a medalha, tenho a camisa, cumpri. Tudo que aconteceu nesse ano não foi minha culpa. Quase que os dois voltaram, né, juntos. Foi por um detalhe que a Portuguesa não caiu. E o São Bento, infelizmente, acabou caindo. Mas foi uma reta final de ciclo de trabalho na Cruzeiro FM que foi bastante marcante também. Uhum. E depois daquela partida contra o Oeste, podia correr São Silvestre até de a pé, até com descalço, que estava válido a promessa. E, Nilson,
Então, eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu peguei um período do São Bento muito, muito positivo, né? O São Bento saindo da Série A3 e chegando até o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, assim, tem um top 5 de jogos do São Bento assim, que são absurdos. Começa lá em 2013, São Bento e Sertãozinho na final, aquela verdadeira loucura. O 2014, nós tivemos o jogo do São Bento e Santo André, o gol do Marquinho, é um dos gols mais marcantes da minha vida. Esse jogo nem era para eu narrar, era para o Fausto, que trabalha na Jovem Pan, que trabalhava com a gente na Cruzeiro FM. A narração era dele, aconteceu um problema, ele não pôde narrar, eu acabei narrando. Então é um jogo importante, e aí todos os outros acessos. O jogo da Neblina contra o São Bernardo, enfim. A gente teve sorte também de pegar um período assim com muitas histórias do São Bento. A maioria ainda na minha concepção, ainda são histórias mais positivas, mas nos últimos anos, de 2019 para cá, eu tive que me acostumar a contar história triste também, e é difícil. Até hoje é difícil. Sim, e eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar falando contigo hoje, porque você fez muito parte da minha infância e muito parte desse meu crescimento. Eu sempre assisti o São Bento desde pequeno e desde uns 9 anos eu fui sócio do São Bento, porém, em virtude da pandemia, eu acabei não sendo mais, não acabei dando continuidade, porque acabou aumentando o preço e outros fatores. Então, é muito marcante pra mim que sempre que eu ia nos jogos em casa com meu pai, por exemplo, toda vez que acabava o jogo, a gente sintonizava no Cruzeiro e sempre tinha a reprise dos gols. Então, você é muito marcante na minha vida mesmo, Nilson. Também antes dos jogos, a gente sempre escutava os sons de bola, escutava os programas, os aquecimentos do jogo. E agora você na web rádio, eu gostaria de perguntar, aproveitando a pergunta do Cristiano, se você tem projetos para continuar narrando o São Bento ano que vem. Então, eu, Caio Rossini e Gustavo Gebai, os três que acabaram deixando em 6 meses, os três acabaram deixando a Cruzeiro FM, não foi combinado, não foi um fim de ciclo. O Caio saiu primeiro, o Caio já não fez o Paulista desse ano, e eu e o Gebai, a gente saiu praticamente juntos, mas sem combinar. A Cruzeiro FM, inclusive, nesse momento, não vai ouvir agora, ou então ouve lá no FM, fica aqui no Instagram com a gente. Mas a Cruzeiro FM transmite nesse momento o Palmeiras e o São Paulo, e eu sou fã da equipe de esporte, da equipe de jornalismo, mas foi um fim de ciclo que eu precisava, era um tempo que eu precisava, e tem outros projetos também em andamento, o próprio Apostas FC, enfim, eu queria buscar novas situações. E aí, eu, o Caio Rossini e o Gustavo Gebaile, e vocês já passam ou passarão por isso também, já adianto, a gente acaba pegando uma amizade. A gente pegou um período, 2020, por exemplo, em que a torcida não podia estar no estádio, em que o número de profissionais de imprensa era reduzido, então a gente levou na raça as transmissões. Então a gente ficou muito amigo, a gente tem uma amizade muito forte. E aí, num churrasco, há cerca de, 3 meses, a gente vamos se juntar, vamos tentar. E o projeto a gente é o 015 Esportes no YouTube, e o projeto é tentar angariar fundos para fazer uma transmissão. É caro, não é fácil. Você manter uma transmissão esportiva com qualidade, com equipamento, com mão de obra, mas a gente está tentando. Então, toda semana, toda segunda-feira, 13h, a gente se reúne, faz um programa chamado Sobre Bento. A gente continua falando de uma das minhas grandes paixões, chamada São Bento. Então, busquem aí 015 Esportes, se inscrevam no canal. A gente está buscando, bem no começo, a gente está buscando aumentar esse número de inscritos aí, e tem projeto, a gente quer. Se a gente vai conseguir, é uma outra situação, mas eu quero muito. Com certeza, Nilson, vai ser um baita projeto, com certeza. E, Nilson, até te perguntar, como você disse hoje, você fez 2 jogos em sequência, e perguntar como é isso, como é a preparação para um narrador esportivo antes das partidas, se tem algum treino, alguma coisa para melhorar a voz, ou é a questão do estudo, como que você faz tanto tempo de carreira, o que você aprendeu com isso, e também em um dia como esse, que você fez 2 jogos em sequência, como manter bem a voz e bem informado para fazer uma transmissão desse nível, e no rádio também, Nilson. Eu tive
a minha maior dificuldade nessa transição de locutor comercial, locutor popular, para narrador esportivo foi exatamente essa. Dosar a voz, dosar o grito, a altura, a intensidade. Tinha muita dificuldade no começo, chegava no meio do primeiro tempo, a garganta já estava cansada. E quando você tem que pensar demais para fazer, não está legal. As coisas que a gente faz com naturalidade, elas ficam, na minha concepção, elas ficam mais normais, ou mais agradáveis. Quando você tem que começar a pensar demais no que você está fazendo, prestar atenção demais, fica complicado. Então, foi só. E outra coisa, foi só com o tempo. Não dá. Amanhã você vai aprender a dosar sua voz não vai acabar aos 30 do segundo tempo. Mentira. Você vai pegando timing, você vai pegando. Eu não canto, mas eu acredito que seja algo parecido com cantar, onde você pode se expor um pouco mais, ou gritar um pouco mais, gritar um pouco menos. Nessa questão de hoje, inclusive está aqui minha prancheta, uma delas, o papel já amassei. Aqui está a escalação de Newcastle e Borussia Dortmund, não vai dar para ver. O outro eu já amassei e joguei fora. O outro foi o jogo do Barcelona, não lembro, gente. Quem que jogou na Champions hoje, perto de 1h da tarde? Enfim, não lembro. Mas, assim, a preparação é basicamente essa. Eu tomo muita água, inclusive minha água está aqui. Daqui a pouco eu começo a tomar água também. Tomo muita água e tento gritar o menos possível, com a menor intensidade possível. Achei o papel aqui. Foi Barcelona e Shakhtar Donetsk. E logo na sequência, quando estava no finalzinho desse jogo, o Rodrigo Gasparini, que é meu parceiro lá no Aposto, falou: estou gripado e tal. E foi uma literalmente atrás da outra. Fechei uma live e já entrei na outra, buscar a escalação, enfim. Jogos internacionais eu também gosto de dar uma estudada na questão de pronúncia. Nem sempre a gente vai acertar, tem muita divergência em relação a isso. Mas eu acho que a preparação basicamente é essa. E você só vai conseguir fazer praticando. E aí você vai pegando essa manha de não queimar a largada. Ainda no quesito de preparação, Nilson, você já teve experiência com outros esportes? Como era a preparação? Ou você só foca em futebol? Cara, eu sou fominha. Eu narrei ontem. Tem um outro projeto em andamento. Tem muita coisa acontecendo. Eu estou narrando os jogos em casa da Liga Sorocabana de Basquete, no YouTube da Liga Sorocabana de Basquete. Na página do YouTube da LSB. Ainda é um projeto também bem inicial, tem uma questão ainda técnica da qualidade do áudio. A Liga tem uma câmera muito legal lá no ginásio de esportes, mas a gente ainda não conseguiu ajustar o áudio. Então, parece o Darth Vader. Não sei nem se vocês sabem quem é Darth Vader. Mas sou eu que estou narrando os jogos na página do YouTube da Liga Sorocabana de Basquete. E eu sou fominha. O que aparece para eu fazer, eu já fiz vôlei, já fiz basquete e narrei handball. E agora, em novembro, eu vou fazer um trabalho em um torneio de MMA, em Itu, inclusive. Só que aí não é narração, né? Aí é o locutor do evento, para chamar os narradores. Mas eu sou um apaixonado, microfone que tenho, que dá para fazer, a história que dá para contar, eu quero contar. Então, estou muito ansioso. Vai ser um pouquinho antes do meio de novembro, essa questão do MMA. E aí eu busco estudar. Tenho muita vontade de fazer o futebol americano, né, a NFL. É um esporte que eu comecei a acompanhar com mais afinco há cerca de 3, 4 anos. Escolhi time para torcer, enfim, hoje eu acompanho qualquer jogo, acho um xadrez muito legal, um esporte muito legal. Eu gostaria de ter a chance um dia de contar uma história no futebol americano, um jogo da NFL. Acho que dos mais populares é o que está faltando. Já fiz futsal, já fiz basquete, fiz vôlei, fiz handball, o futebol de campo. Por aí, assim, é estudar, né? É estudar demais. Tem gente chegando, a Aline Murtinheira, entregando um dos meus apelidos, gente.
né, gordinho, quando era criança. Zirzão, um dos meus apelidos de infância. Beijo, Aline. Beijo pro Rodrigo, esposo dela, grande amigo meu. Exato, muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente, vai compartilhando a nossa live. E, Nilson, você que está nessa, meio que essa fase de transição, você que saiu de narrador agora para web rádio, como você acha que vai ser o futuro das web rádios, perdão? Pois muita gente está fazendo, a web rádio tem mais uma liberdade e gostaria de também aproveitar a pergunta do nosso amigo Patinho, nosso amigo do Minuto Futsal. Você tem vontade de narrar os jogos da Magnus Futsal também? Demais, né? Demais. Na Cruzeiro, eu narrei 2 jogos. Tinha uma parceria, normalmente é o Vander quem fazia, eu narrei 2 jogos. Mas seria uma baita honra. Fiz muito Cruzeirão, né? No futsal. Narrei Fut7 também, a gente vai lembrando os assuntos. Tenho muita vontade. E aí eu perdi o foco. Faço muito isso também, pergunta. Repita a pergunta, por favor, tiozão aqui, porque esqueci. Eu falei muito rápido também. Eu gostaria de saber para você qual que é o futuro das web rádios. Você que agora está se adaptando a esse novo meio, é um meio que tem mais uma maior liberdade. Como que você acha que é esse meio? É muito curioso, porque assim, a primeira partida que eu narrei era num site, era uma web rádio. Então eu vim da web porque não conseguia espaço nas rádios convencionais, trabalhava numa grande rádio Sorocaba, uma grande estrutura que é a Rádio Vanguarda. Hoje a Rádio Vanguarda tem 2 frequências em FM, a gente queria fazer na Vanguarda AM, as transmissões do São Bento 2007. 2008, acho, 2007, 2008. Somente ia estrear com o Corinthians, o Campeonato Paulista. A gente chegou a reservar cabine, de linha telefônica, aí uma questão burocrática, por sermos funcionários da rádio, a gente não conseguiu fazer a transmissão. E aí a gente já foi buscar, já estava no ar, acho que foi 2008 mesmo, porque já estava no ar um projeto da Portuguesa chamada Web Rádio Lusa. E eu até hoje tenho equipamento, eu tenho mesa de som, tenho microfone, som ambiente do ginásio municipal, nos jogos da LSB, meu filho que faz, toca as músicas, enfim, é o DJ. Então, eu sempre fui muito envolvido nessa situação. Aí, com o Kaká, um dia, numa festa de casamento, falei, cara, para a gente fazer uma transmissão na internet, a gente precisa de internet. Eu tenho microfone, eu tenho mesa de som, a gente faz. Aí ele falou, tô sem internet em casa, vou contratar aqueles espetinhos da Vivo. A Cruzeiro tem até hoje, só que é da Claro. É um 3G. Na época, um 3G. 2009, gente. E aí a gente começou a fazer testes em casa e aí chegamos a fazer muitas transmissões, inclusive fora de Sorocaba. Fizemos Votorati São Bernardo, final da Copa Paulista, fizemos Votorati Paulista de Jundiaí também, acho que foi semifinal, se não me engano. Nessa pegada. Então, eu já vim da internet, o meu foco lá no começo desse projeto era participar de uma equipe esportiva no rádio convencional e aconteceu, eu disse 1 ano e meio depois, eu já fui convidado para trabalhar na Cruzeiro e aí agora pedi para sair da Cruzeiro praticamente para voltar para a internet. Eu vejo como, para mim, não é o futuro, a internet não é o futuro, a internet é o presente. Não acho que as mídias convencionais, e aí entenda-se rádio e TV, a mídia impressa tem um pouquinho mais de dificuldade, não acho que rádio e TV vão acabar. Acho que são linguagens diferentes. Por exemplo, as minhas narrações no Apostas FC não são exatamente uma narração de rádio. Eu narro os jogos, mas é uma transmissão voltada para o apostador esportivo. Então, os comentaristas são apostadores. E a pegada, ela fica entre uma transmissão de TV e uma transmissão de rádio. No meio desse caminho na comunicação. E acho que vai acontecer naturalmente, vai crescer demais. E, na minha opinião, vai sobressair quem estiver disposto a fazer direito. Quem fizer direito, na verdade, já está acontecendo, né? A gente vê as páginas no YouTube, a gente tem aqui em Sorocaba o Nilson César, o Caio Rossini, inclusive, trabalha com o Nilson César, já tem um canal no YouTube com muitos e muitos e muitos views, e milhões de views e muitos seguidores. Enfim, eu acho que é um caminho e acaba sendo democrático.
Quem se habilitar a fazer, vai fazer. E, na minha opinião, quem fizer bem feito vai se sobressair. É isso. Com certeza, Nilson. Até uma ótima dica para todos que estão aqui na live, que é para fazer bem feito o trabalho, e com certeza você vai ter o sucesso mais para frente, Nilson. Como bem dito, você falando bastante da sua carreira também, esses momentos, e até uma ótima pergunta do Cristiano, que com esse amor pelo São Bento, se você não tem vontade de ajudar em outras coisas, como na diretoria também, como que você pensa nesse aspecto depois de ter essa larga carreira de narrador? Você pensa em ainda continuar na narração ou até explorar esses novos cargos mais para frente? Tenho vontade, sim, de me envolver no dia a dia do São Bento. Não sei se em direção, mas contribuir um pouco mais. Mas tem que deixar um pouquinho mais para frente na questão até profissional, questão de vida. Tem um menino de 11 anos ainda para criar, meu filho mais velho faz 20 anos no final do ano agora, mas eu me envolvo, gostaria e vou me envolver. Eu não sei se chegar a cargo de diretoria, esse tipo de coisa, eu não tenho certeza, mas eu tenho vontade de contribuir, porque é muita coisa. Eu fiquei muito tempo trabalhando, vivenciando São Bento e em virtude das histórias que o São Bento me proporcionou. Tenho vontade, mas quem sabe num futuro um pouquinho mais estabilizado, um pouquinho mais tranquilo. Mas sócio, eu evitei ser sócio torcedor do São Bento enquanto estive na Cruzeiro FM, até porque é muito pessoal. Gustavo Gebaile agora é conselheiro, o Érico Bueno era sócio torcedor, eu não queria misturar estas questões. Então, a partir de janeiro do ano que vem, eu também vou ser sócio do São Bento, a gente vai poder contribuir, enfim, participar um pouco mais do dia a dia, devolver um pouquinho do que o São Bento me proporcionou, tanto na questão de emoções, como na questão do trabalho em si. Eu tenho duas perguntinhas, Nilson. Uma que é ainda sobre o São Bento. O jogo que você citou entre Corinthians e São Bento, o Fábio, nosso grande amigo da rádio RCL, juntamente com o Ari, ele perguntou como foi narrar São Bento e Corinthians com o Alexandre jogando no Bentão. Esse foi o abraço para o Fábio, inclusive ele está devendo de combinar uma visita minha lá na Rádio Cidade Legal também. Parabéns ao pessoal da Rádio Cidade Legal, trabalho muito bem feito, trabalho com muito empenho, sou fã daquela rapaziada. Esse lance do Alexandre é o não gol mais importante, é muito forte, mas que teve mais destaque, vai. É o não gol mais destacado. E outra coisa, hein? Ali, graças a Deus, era uma rádio convencional, não estava na internet, não pude falar a metade do que eu queria falar para o Alexandre. Eu acredito muito na questão efeito borboleta. São pequenas coisas que acabam fazendo com que o futuro enviese para um lado e enviese para o outro. Cito muito para o bem, eu cito muito o gol do Marquinho lá em 2014, que não é um gol de acesso, mas era um jogo em que se o São Bento não saísse vitorioso, a situação do acesso ia ficar muito, muito complicada até na questão psicológica. Então, para mim, ali foi um viés para cima. Para mim, o São Bento chegou à Série B, porque o Marquinho marcou aquele gol lá em 29 de março de 2014 em Santo André, e tudo de ruim que aconteceu com o São Bento depois de 2019, para mim, começou com o Alexandre perdendo aquele gol, sem goleiro, o gol aberto, Alec quase gol, desperdiça, Caio. É uma das narrações que eu tenho gravadas no disco rígido. Não preciso nem fazer força para lembrar tudo que eu falei aquele dia. E minha segunda pergunta é sobre as grandes mídias, rádio, web rádio que você está agora. Você já recebeu alguma oportunidade de participar em uma televisão, narrar pela televisão? E qual o sentimento e a diferença que você acredita que pode estar na rádio e na televisão? Na verdade, eu busquei duas oportunidades que seriam grandes e acabaram por motivos parecidos, porém diferentes, eu já vou explicar, acabaram não dando certo.
Em 2011, o Esporte Interativo, ainda nas parabólicas, fez um reality show chamado O Narrador. A gente narrava um vídeo, mandava lá, eles iam fazer uma espécie de... Fizeram, na verdade, uma espécie de Big Brother, com narradores. Rafael Araldi ganhou, um rapaz do Sul. Trabalhou no Esporte Interativo ainda nessa questão das parabólicas por algum tempo, por 2 temporadas, e depois seguiu a vida. Ele é radialista em Lages. Rafael Araldi é o nome dele. E eu participei desse programa, meu vídeo foi pro ar. Eu estava bem no começo das narrações esportivas, eu não quis saber de editar o vídeo. A voz falhou, um gol do Alexandre Pato jogando no Milan, que eu narrei, falei, a voz falhou, deixa assim mesmo. Enfim, se eles tiverem que me chamar. Me chamaram, foi tanto quanto inocente. Meu filho mais velho, que foi o cinegrafista. E o vídeo foi pro ar, repercutiu. Na hora de fecharem os 10 que iam para casa lá, não rolou, não aconteceu. Porém, por essa boa repercussão, digamos assim, do vídeo durante o programa, e o vídeo foi reexibido várias vezes durante o programa, e o pessoal falou, pô, esse Nilson aí tinha que narrar o futebol, o campeonato italiano aqui, olha a pegada dele e tal. Pouco tempo depois do programa sair do ar, ainda em 2011, na verdade, isso aí acho que foi antes, o narrador acho que foi 2010. Mas em 2011, toca meu telefone, o diretor do Esporte Interativo falou, a gente está aqui vendo os vídeos e tal, a gente gostaria de fazer uma imersão com você para ver se você se adapta, enfim, para ver o que acontece, se você consegue vir trabalhar com a gente. Eu falei, pô, tô dentro. Aí, desse jeito, por essa situação, eu fiquei 7 dias no Rio de Janeiro, tudo por conta do Esporte Interativo, passagem aérea, só pagava alimentação. Mas estadia, passagem aérea e uma imersão no Esporte Interativo. Aí, acompanhando jogos de vôlei, narrei jogo de vôlei com a Fofão comentando, enfim, foi bem legal. Tudo sem ir para o ar, tudo interno para eles irem me avaliando, digamos assim. Ao término do 7º dia, o diretor me chama e fala, cara, você é muito bom, você é um cara bacana, você consegue conversar com a câmera, o que não é muito comum em radialista, porque radialista às vezes se assusta com câmera. Eu não me assusto, só não consigo, se amarrar minha mão, não consigo falar. Eu vou continuar gesticulando, mas a câmera não me atrapalha. Ele me encheu de elogio, aí ele falou assim, porém, sempre tem um porém, nós achamos a sua narração muito rádio para o que a gente está querendo agora, então a gente não vai te aproveitar. Paciência. Foi uma baita experiência, uma baita experiência. Foram 7 dias assim de uma imersão muito legal. Aí passou, Fox Sports vai chegar no Brasil. Um amigo, acho que foi o Benjamin. O Benjamin acho que passou por aqui. Benjamin fuçou, arrumou o telefone de alguém dentro do Fox. O Vander Pfeiffer trabalhou comigo na Rádio Cidade em Itu, tá? De volta na Cruzeiro, trabalhou comigo na Cruzeiro também. Arrumou um teste. Aí eles me passaram o telefone, ninguém falou, sou narrador também, me arruma um teste aí. Aí consegui o teste. Fui para o Rio de Janeiro, mas aí não tinha nada pago, fui de busão, fiquei esperando dar horário dentro da rodoviária, porque não sabia andar direito no Rio de Janeiro. Isso em 2013, 2 anos depois. Aí eu fui, fiz o teste lá, foram 2 jogos. Me deram 2 jogos, narrei um, aí voltei pro estúdio e narrei outro. Com comentarista, um negócio bacana. Aí vim embora. Aí um outro detalhe que até linka com a última pergunta. Como em 2011, no Esporte Interativo, a minha questão foi ser narrador, muito narrador de rádio, quando eu consegui marcar esse teste no Fox, eu estudei feito um maluco todos os trejeitos, toda a situação envolvendo uma narração na TV, que tecnicamente é muito mais fácil. O cidadão está vendo o jogo, está vendo com quem está a bola, está vendo o que está acontecendo. Tecnicamente é muito mais fácil. Eu fiz uma imersão para fazer esse teste no Fox. E aí o resultado foi por isso que eu falei que é parecido, mas diferente. Disseram também, não sei se é só isso, né? Até porque a gente nunca sabe, mas que não me aproveitaram porque acharam a minha narração muito fria, muito TV. Eles estavam procurando algo para o rádio.
Então, eu estive no lugar certo com a postura errada. E aí, de 2013 até agora, até o início desse ano, eu não procurei emprego mais. Eu falei, quer saber? Puta, tô feliz em Sorocaba, vamos ficar aqui narrando os jogos do São Bento. Porém, no início desse ano, eu já estava com esse desgaste em relação ao trabalho na Cruzeiro FM. Eu procurei algumas coisas que não vingaram. Tanto em TV quanto em rádio, não consegui nenhum tipo de proposta assim, tangível. Né? Tem muita gente que quer fazer uma transmissão esportiva, por isso que eu falo que no 015 Esportes, primeiro a gente está buscando ter uma questão financeira para que você consiga desempenhar um trabalho. O que apareceu para mim do início do ano para cá eram situações que acabavam não sendo das mais agradáveis, então eu continuo apenas nesses projetos que já me tomam um tempo bastante interessante também. E Nilson, gostaria de aproveitar um pouco dessa linha. Eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma dica para quem quer ser radialista, para quem quer seguir nesse ramo do jornalismo esportivo. A dica é a mesma que me passaram quando eu comecei a trabalhar em rádio lá em 1996. Ouçam tudo. A partir do momento em que eu deixei de ouvir só o Osmar Santos, na verdade eu ouvi o Osmar até ele sofrer um acidente em 94, no final de 94, e aí eu comecei a procurar outras estações, e a dica que eu tenho para dar é ouvir e abrir o leque. Não ouve um só e fala, porra, esse cara é bom, eu vou ouvir só ele para sempre. De cada um, até hoje, cada um que eu paro para ouvir, eu ouço, entro no portal radios.com, pego o jogo alternativo, jogo de Série A3, e vou ver, ou vou ouvir a rádio lá de Barretos. Eu sempre estou ouvindo, sempre estou ouvindo. E os grandes, né? Os grandes, a gente também não pode deixar de ouvir. Eu cito aqui a própria 105, o próprio Nilson César, a Jovem Pan, né? com o Fausto. É muito importante você estar sempre ouvindo, sempre antenado. O Hugo Botelho é um cara que eu acho extraordinário, navega entre rádio e TV, já viu o Hugo, fiquei 2 horas vendo o Hugo narrar um jogo de golfe, e é espetacular, porque ele se comunica muito bem. Então, a principal dica, que foi a mesma dica que me deram lá quando eu comecei a trabalhar no rádio, dá uma ouvida. E não se limita a um caminho só, a um canal só, a um profissional só. Todo mundo tem um pedacinho do quebra-cabeça que no fim a gente acaba montando para a gente mesmo. Sensacional, Nilson, com certeza. Isso é muito importante também. E até te perguntar nessa linha, como o Bruno também falou, já partindo de dicas, mas também falando um pouco da função, a narração, que é algo crucial para a transmissão acontecer, e como que um narrador, como que você coordena para uma transmissão acontecer da melhor forma possível, como coordenar todos os comentaristas, os repórteres, como que você faz para que nenhum fique ali um pouco desprovido da transmissão, não fique um pouco excluído. Na própria Cruzeiro FM de 2014 para frente, eu chego em 2011, e de 2014 para frente eu era gerente de esportes. Então, eu coordenava tudo que envolvia a parte esportiva da rádio, o programa, as transmissões, me preocupava com bateria para o microfone, eu tinha que ver se tem, pedir para comprar, enfim, era um trabalho bastante intenso e extenso, eu diria. E é time. Quando você encaixa uma equipe, que você começa a trabalhar narrador, comentarista, repórter, plantão esportivo, apresentador, quando você começa a repetir, é como um time de futebol, quando você começa a repetir a escalação, o entrosamento vai aparecer e as coisas acabam fluindo de uma maneira absurda. Porém, o narrador, especificamente o narrador, ele tem que ser um pouquinho mais maleável, porque eu já narrei jogo para radiodifusora de Alagoas. Vinha o repórter com o microfone embaixo do braço, eu nunca
eu nunca não sabia o nome dele, tinha que escrever o nome do repórter para não esquecer na hora de chamá-lo. E aí é tempo de tela, é tempo de microfone aberto mesmo, para você começar a pegar a característica, se o cara fala pouco, se o cara fala muito, e aí o jogo acontecendo é um negócio apaixonante. Quem faz, quem é picado, por isso é difícil sair. Vocês estão cutucando um vespeiro aí que estas vespas vão acompanhar vocês por muito tempo, podem ter certeza. Mas é isso, o timing, você vai pegar só fazendo, só trocando ideia, e quando encaixa na questão de equipe mesmo, fica muito tranquilo. Dificilmente na minha vida profissional vou ter um repórter que eu farei mais jogo do que o Caio Rossi. E a gente se entendia na respiração. Tive boa conexão com muitos outros. O próprio André Fasano, com o Rodrigo Gasparini. Bola de segurança. Sabe aquele cara que você solta a bola de segurança aquela hora que você precisa tomar uma água, a hora que você precisa tossir, a hora que você precisa espirrar. Você sabe que você pode chamar. Tive com muita gente, mas o Caio, até pelo tempo que a gente ficou contando essas histórias, teve muitos jogos, inclusive fora do estado, em que ia só nós dois. Ele montava, eu ajudava a enrolar cabo, enfim, e a gente se virava. Então a gente criou essa conexão muito forte. Então, mas é timing, e na questão, quem quer ser narrador tem que aprender a entender mais rapidamente as características das pessoas envolvidas numa transmissão. Ainda nesse quesito, Nilson, qual foi sua melhor narração que você achou mais emocionante dentro da área do futebol, basquete, nos variados esportes que você narrou imensas vezes? A gente tem algumas histórias bem marcantes, né? O próprio gol do Marquinho em 2014 é um momento que eu guardo com muito carinho. Tem alguns jogos também que, assim, na questão relevância, não são tão importantes, mas que acabam chamando a atenção. Fiz um Palmeiras e Ituano na Rádio Cidade em Itu. Foi muito legal. Em 2013, o Ituano, para cair de divisão, o Marcão, o jogador do Ituano, marcou um gol na última hora e o Ituano não caiu. Então, são alguns pontos. E os momentos mais midiáticos, digamos assim, do São Bento acabam ficando na memória. Eu sempre lembro de um São Bento em Guarani, 2018, Palmeiras voando que estava no Campeonato Brasileiro. Eu fui de moto para a rádio e da rádio eu vim para o SIC. A hora que eu estou saindo da Pereira da Silva, da Marginal, para pegar sentido SIC, vejo um carro na minha frente com uma bandeira verde e branca. Era São Bento e Guarani. Eu falei, pô, o Palmeiras está bem, porque esse cidadão está balançando a bandeira do Palmeiras aí? Né? Por que essa loucura? Paro no semáforo, pego o corredor. A hora que eu parei, era um torcedor do Guarani, com a bandeira do Guarani, ficou esfregando a bandeira. Guarani, vamos subir, esse time vai cair. O meu primeiro reflexo como torcedor, eu falei, vou arrancar a bandeira da mão desse cidadão, vou entregar essa bandeira na mão da torcida do São Bento. Coisa errada, tá? Não façam, nem pensem em um negócio desse. Só que sou pai de família, eu estava indo trabalhar, lembrei, tô com a camisa da Cruzeiro. Falei, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não dá. Mas nesse dia, nessa narração, o torcedor se sobressaiu ao narrador. Algumas vezes isso aconteceu comigo, mais de uma dezena de vezes. Mas nesse dia, a imprensa em Campinas dizia que o Guarani a torcida do Guarani ia tomar conta do estádio, que eles iam jogar em casa, o Guarani estava para subir em 2018, e não subiu porque perdeu esse jogo para o São Bento. Aí tem o gol do Luizão, zagueiro de cabeça, e aí depois da narração do gol, eu digo que o Caldeirão sempre será azul, verde no Walter Ribeiro, só o gramado. Esse, assim, que não é um momento de acesso, não é um momento tão especial para o São Bento, para muita gente até mas tirando estas situações, é uma narração que eu gosto. Veio do improviso, nada do que eu falei, nada vem fácil para o São Bento, as frases que nada é escrito, tudo sai
no momento, e essa questão do Caldeirão sempre será azul e verde no Walter Ribeiro, só o gramado, também foi algo que saiu no momento muito mais para mandarem os campineiros de volta para casa. Tristes, eu cito isso nessa narração também. Mas eu acho que essa afora estas questões dos acessos, enfim, dos momentos bem marcantes mesmo. Esse ano foi um jogo de meio de campeonato que eu guardo com muito carinho. Certinho, isso. Histórias maravilhosas que você está contando aqui pra gente. Porém, estamos quase chegando ao nosso final da live. Infelizmente, o tempo é escasso aqui no Instagram. Porém, ainda temos um pouco ainda para rolar aqui. Eu gostaria de passar para os meus parceiros, se tem alguma consideração final, uma última pergunta, algo a comentar, começando aqui pelo Matheus. É isso aí, Brunão. Só queria fazer mais uma perguntinha para o Nilson, até pegando bastante o gancho dessa pergunta do Abner, nesse momento emocionante, né? Claro que o narrador vai no instinto, na emoção, no gol, que é o melhor momento do esporte ou do jogo de futebol, mas quando é outro esporte, a cesta também no basquete, entre outros. E, Nilson, como que é nesse momento? É o momento do narrador se esboçar mesmo, esboçar sua voz e sair tudo que tem dele, como que é nesses momentos decisivos, emocionantes para o narrador e como se precaver de não ter algo, uma falha, alguma coisa desse tipo para o narrador e para também manter, com certeza, essa credibilidade que é muito importante no jornalismo, Nilson. Só não desafina o narrador que grita baixo. Isso aí é um fato, não tem muito o que acontecer. A gente, às vezes, tem essa questão de dosar mesmo. Dosar o tamanho da história que você está contando, a importância dessa história, enfim. Eu acho que é por aí. É mais ou menos aquela questão de dosar a voz nos 90 minutos. Não adianta, e já em 2 gols importantes do São Bento, eu entro acima e no meio do caminho eu recalculo a rota, que é um termo que eu uso também nas minhas narrações. A narração do gol contra o Sertãozinho em 2014, cara, ali a vaca tinha deitado, né? O São Bento não ia subir, ia permanecer na 3ª divisão, negócio horroroso. E aí sai o gol do Foguinho. O gol do Foguinho eu não consigo ver, porque enquanto a bola está viajando, ele sobe e cabeceia a bola, a vista embaça, enfim, eu começo a gritar, e no meio do caminho eu baixo o tom, falo, não vou aguentar gritar desse jeito. E em Barueri, e isso 9 anos depois, como nem tudo é experiência, em Barueri aconteceu de novo, no gol do Serginho, ali a vaca não tinha deitado já, a vaca estava enterrada, já estava já tinha ido, né? A situação já tinha ido, e eu cometo o mesmo erro. Só que assim, como narrador de verdade, eu fico triste quando eu não consigo contar a história da maneira que eu vi. Eu acho que o narrador nada mais é que um repórter que conta o que está acontecendo, com um pouquinho mais de emoção, com um pouquinho mais de nuances, digamos assim. Então eu não me preocupo muito também, viu? A voz falhou, tem termo, gol Tarzan, de vez em quando sai um gol Tarzan, sai. Ainda mais quem tem um tom de voz um pouquinho mais pro grave, tem essa questão de vez em quando dar uma esganiçada. Mas assim, me preocupo muito mais com a fidelidade de retratar o momento como algo verdadeiro do que com todas as questões técnicas. Lógico que eu também sou chato, viu? Também sou chato. Com todo esse tempo de rádio, eu ouço os meus jogos pelo menos uma vez. Todos os jogos que eu narrei na vida, eu ouvi inteiro pelo menos uma vez. E aí sim, muita coisa acontece de forma orgânica na vida do narrador. Frases soltas, jargões, enfim. E muita coisa eu anotei, falei isso aqui é legal, para começar a usar mais vezes. Assim como deixei de usar algumas expressões também por esse trabalho de sempre buscar me ouvir. Falar, isso aqui não encaixa muito bem, vou limar das minhas narrações. Então, na questão do gol, se você retratou da maneira que você acha que é legal, a parte técnica,
acaba, é importante, evidentemente, mas não, para mim não é o mais importante. E essa situação de buscar se ouvir, acho que é uma dica que eu daria para essa rapaziada que está chegando aí. Bom, Nilson, um agradecimento especial a ti por ter nos recebido com uma humildade imensa. E uma última questão que eu queria fazer é sobre um prêmio que você ganhou da Apanato, onde foi uma homenagem para ti pelo tradicional futebol de ouro. Não sei se você lembra, se recorda. Como foi receber esse prêmio? Já esperava? A gente, assim, eu lido muito melhor com crítica do que com. E não é ser falso, humilde, não, nada disso. Sempre lidei muito de uma maneira muito mais positiva. Isso na vida normal, não só a parte profissional, digamos assim. Sempre lidei com muito mais naturalidade com críticas do que com elogios e com presentes, esse tipo de coisa. Então foi uma alegria. Um abraço para o Pedrinho, Pedro Roberto Pereira de Souza, do Panathlon. Lá em 2019, é o Futebol de Ouro. Todo ano tem. E lá em 2019, todo ano eles fazem uma camisa. 2019, estou lá como um dos homenageados. Foi muito bacana. Outro momento muito legal que eu destaco também, em 2017, um pouquinho antes, São Bento jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, num domingo, Dia dos Pais. E é algo que eu já perdi aniversário de filho, já perdi Dia dos Pais, Dia das Mães, meu aniversário, trabalhando diversas vezes, é algo que também faz parte do nosso métier. E o São Bento ganhou esse jogo do Botafogo, Marcelo Cordeiro marcou um gol de pênalti, teve um outro gol que eu não lembro quem marcou. No outro jogo, no Walter Ribeiro, o Fernando Martins da Costa Neto, que na minha opinião foi o maior presidente da história do São Bento, um cara agregador, um cara que sabia delegar bem todas as funções, ele chega e ele é um cara super humilde, ele chega com uma sacolinha na mão e me dá uma camisa. Fala, essa camisa aqui é porque você me fez feliz no Dia dos Pais, eu não pude acompanhar o time e essa camisa está aqui. E eu guardo essa camisa com muito carinho. Se eu tivesse pensado, até poderia deixá-la perto de mim aqui. São Bento sobe e eu tenho o elenco autografado. Então, é um souvenir que eu vou deixar. Eu já ofereci até essa camisa para uma ação social, acabou não rolando, mas é algo que eu guardo assim com muito carinho. Eu não me apego muito a essas coisas também. O troféu do futebol fica na minha área de churrasqueira aqui. Tem uma placa, né, bacana. Mas também não vou ficar lá admirando, olha, 2019 eu recebi o prêmio. Lido muito mais, com mais naturalidade com porrada do que com carinho. Porém, isso tudo fruto do ótimo trabalho que você exerceu aqui em Sorocaba, Nilson. Certamente você faz parte dessa história da cidade, transmitindo esse sentimento para aqueles que gostam do futebol e gostam muito do nosso time da cidade. E como uma última pergunta, até para encerrar a nossa live aqui, eu gostaria de saber quais são suas projeções para esse final de ano e para o ano que vem também. Bom, continuo desempenhando meu trabalho lá no Apostas FC, também com os jogos da Liga Sorocabana de Basquete no YouTube, o 015 Esportes toda segunda-feira por aqui. Quero narrar o São Bento no ano que vem. Eu fui no podcast Papo São Bentista, o pessoal, mas o que aconteceu? Você encheu o saco, você não quer mais? Eu falei, não. Se eu acertar na Mega Sena sábado que vem, o meu único ofício será narrar jogos de times da região. Era um projeto que eu sempre tive também e não consegui colocar em prática, infelizmente, na Cruzeiro FM. Alguém perguntou aqui sobre o São Bento 2024. Eu sou sempre otimista. É uma frase fácil também, a essa altura. Fácil não será, até porque nada vem fácil para o São Bento. Temos aí grandes equipes envolvidas na Série A2. E eu gostaria de ter oportunidade de contar essa história. O futuro dirá como as coisas vão acontecer. Vou aproveitar também, não sei se vocês me passam ainda uma palavrinha no finalzinho para a gente finalizar, ou pode ser agora?
Você que sabe, se quiser que seja agora. Não, para incentivar vocês, para que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo. A comunicação precisa de novas forças, de jovens talentos. É o que eu falei para o Matheus. O Matheus está aqui para não me deixar mentir. Muita coisa aparece no Instagram. E eu sou o tiozão do Facebook, eu sou da época do Orkut, eu tenho dificuldades com tecnologia. E eu perguntei se ele morava em Sorocaba. Falei, cara, você é de Sorocaba? Porque, pô, eu tô vendo aqui, ó. Tá aqui na minha frente, aqui, São Paulo e Palmeiras. E eu vejo o trabalho de você. Fim de jogo. Mano, o jogo acabou de acabar, literalmente. Vocês já estão lá, já estão fazendo. Continuem nessa pegada, continuem buscando evoluir o rádio, a TV, a comunicação, o esporte, e em especial o esporte local, que é algo que vocês vão atrás também. Cara, eu fui no primeiro jogo do Renasce Sorocaba, o primeiro jogo da história. Foi espetacular. Ainda não narrei o jogo deles, mas tenho vontade também. Enfim, nós temos um time de handball feminino aqui maravilhoso. Tem muita vida. Tem um time de basquete feminino, Marcinho Pro Esporte. Nós temos conteúdo aqui em Sorocaba. E, na minha opinião, estava faltando uma galera com vontade para fazer e eu acompanho isso em vocês. Parabéns, continue nessa pegada aí. Honrado com o convite. Quando quiserem ouvir o tiozão falar mais um pouco, é só chamar. Que isso, Arro... Nilson. Nós que ficamos honrados em ter você aqui. Muito obrigado, é um privilégio enorme. Muito obrigado pelas palavras. Com certeza isso anima mais e dá, com certeza, mais motivação para a gente continuar nesse projeto. E ouvindo de você, que é um cara sensacional, que tem uma carreira muito bem feita, nós só temos a agradecer. Muito obrigado, uma gratidão imensa pela live e por todo esse conhecimento que você nos trouxe hoje e, além disso, pelos elogios que você deu agora. Muito obrigado, Nilson, e que desejamos muito mais para você, um sucesso imenso na sua carreira, no que você for seguir mais para frente, que você continue sendo esse enorme narrador que você é e que consiga várias coisas, várias conquistas ainda maior que você já conquistou, Nilson. Que assim seja para todos nós. Só para finalizar, o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Também nunca tenho medo de ensinar ninguém ou de compartilhar. O conhecimento, repito, conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Se há algo que a gente pode compartilhar sem medo nenhum, é o conhecimento. E vocês estão criando uma bagagem muito legal. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado a gente, Nilson. Foi uma honra maravilhosa, um papo muito gostoso que a gente teve aqui com você. Foi muita experiência trocada. Fique em contato com a gente espera poder ajudar você futuramente, você poder ajudar a gente, manter o contato, poder trocar mais uma vez uma ideia. Muito obrigado a todos que assistiram a live também, a todos que vão assistir depois pelo feed, aos que compartilharam. E um tchau. Obrigado, Nilson. Até mais. Gratidão. Valeu.